Olá, eu sou a Rita. Olá, eu sou o Silvio e esse é mais um bate-papo informal de número 67, cujo tema é Deus é soberanamente justo e bom, mas não abuse. Rita, quem olha esse tema pode ver isso como uma ameaça, você não acha? Parece até que Deus entendeu? Vai te castigar, Sim, vai parece que fazer Deus é alguma... um humano, não é verdade? vai fazer alguma coisa ruim com a gente, né? Caramba, mas antes da gente começar esse papo, vamos fazer o nosso jabá, Rita? Vamos. Pessoal, não esqueçam de visitar o nosso canal, de dar o seu like. Deixar o seu comentário, uma pergunta. Isso, se inscrevam. Se você já está Isso. inscrito, repasse para algum meu amigo seu, de forma, né, que a gente consiga chegar aos 400 inscritos. Nós precisamos muito da colaboração de vocês. E aí, Rito, feito o nosso jabá, né? Vamos voltar ao nosso tema, né? Deus é soberanamente justo e bom, mas não abuse. Quando você fala isso, dá a impressão mesmo que Deus é punitivo, né? Aquele Deus que a gente acreditava, né, antigamente. Né? O Deus que maltratava a gente, que castigava, deixava de castigo ali. Mas isso, na verdade, nós já sabemos, né? Que Deus não pode ser isso, senão ele não seria todo bondade e justiça. Esse Deus foi mudando, né, Rita? De acordo com a evolução do homem. Deus não. Não, nós é que mudamos o nosso pensamento não, a respeito Rita, eu quero dele. dizer, o nosso conceito de Deus Aí foi sim, mudando isso de acordo com a evolução do homem. É. A gente sabe que o Deus mosaico, que foi o início do monoteísmo, ou seja, uma mudança, né, de energia dos seres humanos, daqueles muitos deuses para um Deus só. Então era um Deus realmente vingativo, né? Era um Deus que punia, era um Deus o qual nós temíamos. Que né? tinha que ser, né, Sim. para a época, né? A nossa mentalidade naquela época não conseguia entender uma outra coisa, né? Até Tinha que porque ser o na rédea povo ali, né? era um pouquinho mal educado, vamos assim dizer, né? Éramos Então, mais menorzinhos ainda, né? Menos Isso. espiritualizados. Quando você fala éramos, porque você lembra de estar lá, Rita? Mas com certeza estávamos, né? Nós não estamos aqui pela primeira vez na Terra, O Adolfo diz que todos nós fizemos parte de todas as fases, de alguma forma, da história da humanidade, né? De alguma então, forma já estivemos por aqui. Já tiramos pedra na cruz também? Eu espero que eu não tenha feito isso, não. Mas coisa feia. faz parte, né, do nosso processo de aprendizado, ver. né? Então, como a gente estava falando, né, Rita, tivemos um Deus mosaico que ainda era um Deus muito antropomórfico, era um Deus que vingava-se, era um Deus que ficava chateado, né? Aí veio Jesus trazendo a ideia de um Deus mais humano, de um Deus que era pai, de um Deus, num sentido, né, de um Deus pai, de um Deus que não se vingava, de um Deus que era amor. E não um Deus belicoso, não um Deus que exigia a fidelidade dos seus filhos. E que pune, né, quando você erra. Pelo contrário, né, Deus é todo bondade porque Ele perdoa. Aliás, Ele nem perdoa, a gente costuma dizer que Ele não perdoa porque Ele não fica chateado com as nossas faltas, né? Nós é que temos que prestar atenção no que fazemos para poder consertar os nossos erros. Agora Ele sabe que nós estamos errando, que nós vamos errar muito. Ele compreende muito, muito, muito. E Ele é justo por quê? Porque também não dá para nós fazermos um monte de besteira e ficar por isso mesmo, né? Passar a mão na cabeça também não dá, isso aí não ensina a ninguém. E se nós formos por ponto de vista da doutrina espírita, né, não faz sentido nós falarmos quem é Deus, né? A definição seria o que é Deus. Deus para nós hoje é uma energia. E dentre as infinitas atribuições de Deus, nós sabemos que Ele é soberanamente bom e justo. Mas eu acho que a gente trouxe esse tema, Rita, muito mais no sentido de uma provocação, de uma reflexão, né? Porque quando nós falamos em Deus, nós não podemos esquecer de todos os seus enviados, né? De todos os grandes instrutores espirituais que vieram trazer a mensagem de Deus por intermédio do Cristo planetário, no sentido de orientar a nossa humanidade. E nós, na condição de adventista, nós temos como base, vamos assim dizer, o Evangelho. Os ensinamentos do Cristo que foram melhor exemplificados por Jesus. E uma coisa que eu não sei se você concorda comigo e que eu acho que faz muito sentido em toda essa nossa busca de religiosidade, não de religião, é o Evangelho, que a despeito dele ter uma série de alterações, né, de uma série de coisas com as quais nós não concordamos, o seu pano de fundo eu entendo que é
extremamente positivo. A gente tem que buscar a essência do Evangelho, né? Então, e não essa letra externa que nós até modificamos um pouco, né? Cortamos. Isso. E uma coisa que eu percebo, alteramos. Uma coisa que eu percebo é que o Evangelho, ele retrata a aliança de Deus, né, com o povo hebreu. Começando pelo primeiro patriarca Abraão, depois vieram os profetas, depois a gente tem Moisés, tem a liberação do povo, né, que estava preso no Egito. Depois de Moisés vem Jesus, o Messias prometido. O Messias, por sua vez, diz para todos nós, olha, existe uma série de coisas que eu gostaria de dizer para vocês, que eu digo somente por parábolas, mas mandarei o Consolador prometido e ele dirá mais textualmente para vocês uma série de coisas que hoje vocês não estão aptos a compreender. Ou seja, o que eu vejo nessa história de praticamente 18 séculos, né, de Abraão até Jesus, é uma promessa que se cumpre. Né? A aliança, vou mandar o Messias vem, nós, pela nossa ignorância, o sacrificamos, o Messias, por sua vez, diz que mandaria o Consolador prometido, que é a doutrina espírita, né? Que foi codificada por Kardec. É o conhecimento, né? Sim. Mas ele é basicamente a doutrina espírita, com toda aquela base, com todas as leis, temos, né? De causa e efeito, eu digo conhecimento em geral porque a gente não pode só falar que é só a doutrina espírita, né? Outros conhecimentos nós recebemos, né, após a codificação do Espiritismo. Sim, mas a doutrina espírita abre um caminho no sentido de filosofia, no sentido de ciência, né, no sentido ampliando a nossa compreensão da existência. Porque a partir, hoje a gente por exemplo, já tem outras informações que vieram além disso, né? A partir das múltiplas existências, a partir das leis de causa e efeito, né? E aí vão vir outros instrutores, depois de Kardec, né, nos alertando, né, sobre essa nossa relação com Deus. Agora, quando você propôs esse tema, o que me veio na cabeça imediatamente você falou que Deus é bom e justo, mas não abuse. Isso. Primeira coisa que me veio à cabeça foi justamente uma das leis, que é a lei de causa e efeito. Não abuse porque, aí você ainda complementou, porque o sofrimento será nosso, né? E o que isso quer dizer? Quer dizer que Deus é bom e justo, mas pela lei, tudo que nós fizermos, ele tem que ser... nós temos que colocar lá no crivo para ver. Se foram ações boas, muito bom pra gente, né? Ganhamos bônus, luz, né? O mérito é nosso. Agora, também se fizermos alguma bobagem, o que acontece? Nós temos que reparar esse erro. E essa reparação é o que a gente chama da justiça de Deus com a lei da causa e efeito, né? Tudo que nós fazemos tem uma consequência. Então, a reparação desses atos, né, inconsequentes, ela tem que acontecer, essa reparação tem que acontecer e faz parte dessa lei de causa e efeito. Então, isso foi o que me veio à cabeça imediatamente quando você mencionou. Inclusive, isso me lembra também uma outra coisa, né, dentro da lei de causa e efeito, né? O plantio é livre, né? Nós temos a liberdade para agir da forma que achamos que devemos agir, mas as consequências da lei, que seria a colheita, essa é obrigatória. E essa está dentro da lei de Deus. Né? E para Deus não há tempo. É porque o nosso subtítulo seria, né? Deus é soberanamente justo e bom, mas não abuse, porque o sofrimento será seu. E para Deus não há essa questão de tempo. Não importa para Ele se você, como alma, vai se educar em 1 milhão ou 1 bilhão de anos. Para Deus isso não faz diferença nenhuma. Para a gente faz muita diferença. Do ponto de vista humano, do ponto de vista das nossas dores é que faz diferença. Então, aqui no livro dos Adventos Crísticos tem um capítulo que justamente fala sobre essa questão, que é o 66, que é o sublimado sorver do sagrado cálice no momento apocalíptico. Ele está falando aqui sobre essa questão da lei da causa e efeito, né? E desse nosso momento, né? Estamos na última hora, né? As coisas já estão, o apocalipse já está assim no seu auge, acredito eu. E nós temos que realmente dar uma atenção maior ao nosso próprio espírito, à nossa conduta aqui. Porque agora é o momento da separação, né, do joio e do trigo. Então, esse comprometimento nosso com a verdade,
com a decência, com todas essas qualidades que nós devemos ter para ser pessoas mesmo, espíritos, né, mais graduados, a ponto de poder permanecer na Terra, né, porque a Terra vai mudar de nível e nós temos que acompanhar essa mudança, né? Então aqui nesse capítulo ele fala um pouco sobre isso. Inclusive, você estava falando aí do Evangelho, Deus, ele somente aos fortes e capazes, ele confia a direção dos homens. Então, o que ele quer dizer com isso? Nós precisamos ser esses fortes. E quem são esses fortes que vão direcionar? Os fortes são aqueles que acreditam na lei, que confiam na lei, que procuram executar os caminhos da lei. Isso aí. Não é verdade? Porque uma coisa que eu vejo como fundamental nos dias de hoje, Rita, é a questão da nossa fé. Quando eu falei no Evangelho, eu falei no sentido que o Evangelho, ele é um ser, para mim, material, porque ele contém uma promessa que se cumpriu. Por sua vez, ele tem lá dentro de João o Apocalipse, que fala exatamente da questão da transição planetária. Muitas pessoas talvez não acreditem nessa promessa, muitas pessoas talvez duvidem do valor do que está escrito no Evangelho. Mas para nós pensarmos em Deus, a gente primeiro precisa voltar lá atrás, né? Até que ponto nós acreditamos no Evangelho? Até que ponto nós acreditamos na mensagem de Jesus? Até que ponto isso não é apenas uma história que ficou lá atrás, há 2000 anos, e que é como um conto de carochinha? Faz todo sentido, né? Tudo que está lá faz sentido se a gente realmente ler com atenção e prestando atenção nessa essência, né, que Jesus trouxe para a gente aqui. Mas a questão também da gente seguir essas duas leis, né? A de reencarnação e causa e efeito, principalmente a causa e efeito, já que estamos aqui reencarnados. Essa é uma lei que a gente precisa prestar muita atenção, porque o que fazemos hoje vai ser quem seremos amanhã. Ou seja, né, não adianta reclamar da vida, né, Rita? Não. É enfrentar assumir a vida, a responsabilidade, né, dos nossos atos. Isso é muito importante. De cabeça erguida, com elegância, como diz o Adolfo, entender que nada é ao acaso. Se temos uma vida feliz, merecemos uma vida feliz. Se temos uma vida de dificuldade, certamente estamos resgatando alguma coisa, né? E termos fé no sentido de que precisamos acumular virtudes. É fácil falar, a gente sabe que é fácil falar. Mas, na verdade, o nosso caminho é um caminho de virtudes. E a virtude é expandir esse amor que existe dentro de nós para todas as pessoas. É evidente que primeiro você tem que descobrir esse amor em você, para que depois você possa ser um polo irradiador. Mas para que você pense em amor, para que você pense em fraternidade, você precisa primeiro acreditar. Acreditar que é filho de Deus, acreditar que é parte de Deus, acreditar que é irmão de Jesus. Fidelidade às leis divinas. Se você agir corretamente, se nós agirmos corretamente, o universo vai conspirar a nosso favor, não vai não? Isso, eu acredito que sim. Né? Então, a fidelidade às leis divinas, cumprirmos essa lei, faz com que sejamos, né, seremos esses fortes aqui que Deus vai confiar, né, a direção dos outros que ainda estão nessa busca. Então, é essa busca que nós temos que ter, nesse caminho de Deus. Então, entender que nós somos filhos de Deus e temos todas aquelas virtudes dele e nós podemos também, em potencial, né, nós somos esse grande ser também, mas precisamos despertar ainda todas essas virtudes que Deus tem e que nos concedeu também como filhos dele, né? E como humanidades, né, Rita? Nós não podemos nos separar. Nós temos sempre que estar juntos, né? Nós temos sempre que estar dando a mão um para os outros, apoiando, ajudando, respeitando, né? É isso aí. É isso, Rita. E aí? Eu acho que será que vale? Então, gente, a gente não quer sofrer. Como a gente não quer sofrer, vamos cumprir a lei, vamos acreditar muito em Deus, vamos ter muita fé nos ensinamentos de Jesus e tê-lo como modelo e guia, não é verdade? Isso aí. Então, mais uma vez, não esqueçam de visitar o nosso canal, de dar o seu like. Deixar sua contribuição lá por escrito. Repassem o nosso vídeo para os seus amigos, né? E nos ajudem a chegarmos aos 400 inscritos. Um ótimo final de semana para todos vocês. Tchau, muita tchau. paz, muita luz, muita fé em Deus.